Vamos conversar com o Dr. Eduardo Tessaro, ele que é mestre em Direito Constitucional. Doutor, obrigado por nos receber mais uma vez. Obrigado, Zé. É sempre um prazer. Não poderíamos deixar de falar neste momento em que antecede o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor vem acompanhando e o que pode acontecer nesse julgamento? Esse julgamento que se inicia amanhã, dia 2 de setembro, com certeza será um marco para a história constitucional e também da nossa República Federativa do Brasil. Amanhã se inicia, vamos deixar em pontos iniciais, amanhã se inicia o julgamento da tentativa da trama golpista. Amanhã é o núcleo número 1, que seria o núcleo duro, o núcleo daquelas pessoas que teriam arquitetado, E o grande arquiteto, segundo a narrativa da esquerda, acompanhada pela PF, pela Procuradoria-Geral da República e principalmente por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Jair Messias Bolsonaro seria então o cabeça, o grande arquiteto dessa trama golpista. Então, por isso, o julgamento de amanhã é histórico, também por outro motivo, Zé, que eu te digo. É a primeira vez que a gente vê um presidente da República, ou um ex-presidente da República, no caso, sentado no banco dos réus, não por corrupção, roubalheira, desvio de dinheiro, mas sim, por uma, como eu disse, uma narrativa aí de não aceitar a decisão eleitoral que foi dada. Ou seja, ela é histórica porque você, ao questionar o sistema eleitoral, você estaria, segundo o Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República, buscando abolir o Estado Democrático de Direito, tentando, através de uma fantasiosa golpe sem armas, sem gente, Então, por isso que ele passa a ser histórico, Porque tivemos outros presidentes nessa situação, mas por questões econômicas, ladroagem, coisas bastante pesadas. Mas chegamos nesse conluio, triste conluio entre Alexandre de Moraes, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, PGR, Polícia Federal e, sem sombra de dúvida, o Congresso Nacional tem um peso enorme aí, especialmente o Senado Federal. O Senado Federal certamente será, durante a história, lembrado por dormir em berços esplêndidos, enquanto o Supremo tem rasgado a Constituição, tem atropelado direitos fundamentais. Então, certamente, por isso que eu digo que é um grande conluio, É um grande mecanismo que não é por acaso. Isso foi arquitetado. Batendo papo aqui, você vai acompanhando, inclusive, na tela, algumas informações que brotam nesta segunda-feira, nesse dia que antecede o julgamento, e eu vejo aqui, inclusive, informações. Ele pode pegar mais de 40 anos de prisão, é isso, doutor? São vários crimes, São vários crimes. Inclusive, por exemplo, o crime de danificar patrimônio público está sendo imputado ao Bolsonaro, mesmo que ele não estava no local, não quebrou uma cadeira, mas pela questão do direito penal, algumas nuances do direito penal, isso ele também assumiria. Então, por isso, são vários crimes que são imputados ao Bolsonaro. Não só ao Bolsonaro, acho que vale lembrar quem são os outros 7, além de Bolsonaro, Vamos lembrar Alexandre Ramagem, que era ex-diretor da BIM e deputado federal, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier,
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Paulo César Nogueira, ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, que era ministro e também foi vice-candidato na chapa do presidente Bolsonaro, e o delator Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordem do Supremo. Então, esses 7 que serão julgados nesses dias. Foram reservados alguns dias para esse julgamento. Começa amanhã, no dia 2, dia 2, dia 3, dia 9, dia 10 e possivelmente dia 12/9 sai a sentença, ou seja, quando todos os ministros já deram o seu voto, e aí vamos ver absolução ou condenação ou como será. Claro que tudo indica, pelo caminhar pelo olhar panorâmico, Alexandre de Moraes decretando prisão domiciliar de Bolsonaro, colocando polícia dentro da casa, ao redor, coisa esdrúxula. Não existe nem o maior dos facínoras do Brasil, traficantes, já tiveram esse tipo de proteção contra a fuga, né? Então, pelo andar da carruagem, a gente percebe que há um desequilíbrio gigantesco nesse julgamento, né? Lembrando que quem vai julgar, para quem não conhece, né, os trâmites, quem vai julgar o Jair Messias Bolsonaro e esses outros 7 serão a primeira turma. O Supremo Tribunal Federal ele é composto de 11 ministros, que compõem 2 turmas de 5 ministros cada um. O presidente não participa nesse caso. Será a primeira turma que será responsável pelo julgamento. Aqui já há uma problemática. Devido à importância desse julgamento, poderia ter sido aforado esse processo para a turma, para o plenário, melhor dizendo, para o plenário, para os 11 ministros julgarem. Seria mais justo, né? Claro, daria uma sensação maior de justiça, que é isso que nós precisamos no Brasil. Nesse momento, precisamos pacificar, já falamos isso várias vezes. Então, isso seria uma maneira de dar uma alargada, uma pacificada. E o advogado de defesa não pode fazer esse pedido? Já fizeram. Tá, isso não pode ser aceito? Já foi negado. Já foi derrubado. Já foi derrubado. É bom fazer essa pergunta, porque de repente quem está nos acompanhando tem esse desejo de saber. Sim, já foi feito pela defesa esse pedido de levar ao plenário, mas foi negado de plano. Regimentalmente, está correto julgar pela primeira turma. Mas, devido à importância e à possibilidade do presidente da turma estender o quórum, ou seja, levar para o plenário, seria muito melhor, seria melhor no sentido de justiça, de ideia conceitual de justiça, né? Já que é um ex-presidente, ex-comandantes de exército e assim da marinha, eu acho que coloca os 11. Por que esse medo? Por que esse medo de colocar 11 ministros a julgar? O senhor acha que se fosse julgado pelos 11, o resultado poderia ser diferente? Poderia ser diferente. Não digo... Ou a derrota do Bolsonaro poderia ser menor? Menor, exatamente. Isso impacta também, claro, né, na interpretação. Na quantidade da pena. Na quantidade da pena, por exemplo. Você pode ter crimes desses que podem cair fora. Mas quando você está num grupo fechadinho, o grupo do Bolinha, é mais fácil. E quem faz parte dessa segunda turma? Da primeira. Aliás, da primeira turma. Da primeira turma. Que vai julgar. Que vai julgar. Então, todo mundo já sabe, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, que deve ser o voto dissonante, deve ser o voto mais equilibrado, talvez pela condenação, mas de algum crime bastante leve, mas
tudo indica que tentativa não de... pela absolvição, mas pela condenação mais leve. Sim, leve, coisa leve. Aí Flávio Dino, que nós já sabemos, um comunista colocado pelo Lula, né, que vem a todo tempo cuspindo palavras de ódio, né, então não há o que esperar. Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma hoje. Cristiano Zanin, lembrando, foi advogado de Lula naquele processo no qual nós sabemos que não teve quase nada de jurídico e muito mais político. Houve uma articulação em que livrou-se Lula da cadeia e de todas as condenações e agora vem acabando com todas as condenações da Lava Jato. Ou seja, se na Lava Jato houve alguma coisa de errado, agora está muito mais escancarado. E aqui preste atenção numa situação, Zé, os nossos seguidores. Aliás, lembrando você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, né? Enquanto o doutor toma aguinha aí, a produção não trouxe uma aguinha, está aqui a aguinha do doutor, né? Entra lá no canal. Inscreva-se no canal, né? Acione lá o sininho, dê um toque lá no sininho também, compartilhe essa informação, compartilhe o link, encaminhe, porque a gente está analisando nesse dia que antecede com um especialista no assunto, aliás, mestre no assunto, que é o doutor Eduardo Tessaro. Pode prosseguir, doutor. Obrigado aí pela questão do mestre, e me entristece muito estar tendo que falar sobre um julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque eu, por 14 anos, fui professor de Direito Constitucional, especialista em cortes constitucionais. Ou seja, o meu estudo mais fino sempre foi estudar as Supremas Cortes do mundo e do Brasil, né? E do Brasil, decisões e tal, e tal. Então isso me entristece, e digo um dado porquê. Até 2023, agora, 2 anos. 2 anos. O que acontecia com o ex-presidente da República se ele fosse acusado de crime? Quem o julgaria? Um juiz de primeira instância. Lula não foi julgado pela 13ª Câmara em Curitiba, pelo Sérgio Moro, e não pelo Supremo? Por isso. Mas depois disseram que houve depois de 23, eles se reuniram, os ministros do Supremo, e a maioria, articulou uma mudança no regimento interno do Supremo para falar, a partir de agora, se cometeu o crime durante o exercício, continua tendo o chamado foro privilegiado. Ou seja, isso foi feito sobre medida para pegar Bolsonaro. Isso foi sobre medida para pegar o grupo da direita. Então percebam, por isso que quando eu falei eu me entristeço, porque a gente percebe que o trato é seletivo. O trato é seletivo e o pior é escancarado. Não é nem as escondidas. Não fica dúvida, doutor? Não, todo mundo fica com dúvida. Qualquer homem de bem, qualquer jurista de bem... houve esse direcionamento, que houve essa tendência. Isso não tem dúvida. Agora, Zé, a gente tem visto o assessor direto do Alexandre de Moraes, que teve que fugir para os Estados Unidos por medo, largando o verbo, mostrando o quanto Alexandre de Moraes é seletista quanto à escolha dos seus alvos. Ele é direcionado para pegar as pessoas de direita, em especial Jair Bolsonaro. Durante a campanha, ele era presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. A gente via lá que tudo que vinha da direita era negado e tudo que vinha da esquerda era aceito, era
Claro, e hoje essas conversas que estão sendo trazidas à tona através da Vaza Jato, né? Estão falando, Vaza Toga, a gente tem percebido, né, para quem, aí também é difícil, para quem quer ouvir e ver, porque o grande problema do Brasil está nisso. Muitos não querem ver. É torcida de futebol, não importa se o gol é de mão, tem que ganhar, não pode ser assim. Numa democracia não pode ser assim. As crianças não podem aprender que o certo, uma hora é certo, outra hora o certo é errado. Não é assim. Então, por isso que eu digo, esses ministros do Supremo Tribunal Federal são verdadeiros, como aquela figura bíblica que Jesus Cristo, lá em Mateus, disse quando ele falava para a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, ele chamou aquelas figuras de sepulcro caiado. Ou seja, aquilo que é só lindo por fora, parece que está tudo bem, que está fazendo justiça, que está aplicando o direito, que está aplicando corretamente a Constituição, que está sendo ético, que está sendo moral, mas na verdade dentro deles existe uma ira, um ódio, uma coisa ruim, ossos, imundície. E esses ministros do Supremo, desculpe a minha exaltação, especialmente quando eu falo de Fachin, que livrou Lula, num contorcionismo jurídico inimaginável, depois de primeira, segunda, terceira, o próprio Supremo julgando, depois nesse contorcionismo jurídico, ministro que me entristece também muito, porque foi uma das grandes bases que eu tive como estudante, Luiz Roberto Barroso, e me entristece muito a sua atitude, por isso que o chamo também de sepulcro caiado, porque em 2 momentos ele demonstrou isso. Quando ele estava lá na Uni, num congresso que ele foi dar palestra, ele falou: vencemos o bolsonarismo. Na verdade, ele queria dizer: eu venci o bolsonarismo. Para você ver o tamanho da pessoalização desses camaradas. Quando ele estava lá em Nova York e aquele cidadão brasileiro falou: ministro, fale como que está essa questão das eleições, do voto auditável e não sei o quê. Ele olha para o camarada e fala: não amola, perdeu, mané. Ele queria, na verdade, dizer ali assim: eu ganhei, você perdeu. Veja o nível de pessoalização. E não é falta de inteligência, porque quando a gente vê uma pessoa chegar a esse nível, na mais alta corte, você entende que é um cara sábio, um cara inteligente, não é? Claro que tem toda aquela questão dos critérios de escolha, tem uma série de situações que a gente questiona também, muitos acham que deveria mudar, não é? Mas não é uma falta de inteligência violenta, doutor, porque mesmo ele pensando isso, ele não deve ter esse comportamento. Claro. Porque daí ele se entrega. Claro, mas é isso. Essa linha que você tá traçando é para pessoas éticas, que têm uma moral, uma virtude. Mas ele abre esse precedente para a gente debater aqui, para a população questionar e até para que ele caia. Claro. Ele poderia cair. Mas é que eles têm absoluta certeza, eles são déspotas. Tem o Senado na mão. Exato, eles são déspotas, eles são como os reis do século, da Idade Média, que não tinham responsabilidade, não respondiam por seus atos. Nada bala, nada muda. Nada muda. Posso fazer o que eu quero. A gente está vendo, eu pelo menos estou vendo, você também está vendo, mas tem uma parte da população brasileira que ainda não vê. Aqui não se trata uma questão de esquerda e de direita, aqui se trata uma questão de justiça, aplicação do sistema de justiça. Quando se abre margem para violentar alguma parcela da população, você começa com uma justificativinha. Ah, não, mas vamos abrir uma exceção apenas para essa população, para essa situação, para esse indivíduo. Isso começa a corroer a democracia.
Isso vai virando, quando você vai ver, há um abalo estrutural. E é isso que aconteceu no Brasil e é isso que tem acontecido. Então a minha visão sobre esse julgamento é um julgamento ilegal e imoral, sobretudo. Ilegal do ponto de vista jurídico, porque nasce de um inquérito, né? Do inquérito maluco, começou lá atrás, inquéritos que não tem fim. Depois surge essa narrativa de uma tentativa de golpe que não teve uma arma, não teve um agente público envolvido, eram pessoas privadas, pessoas como eu que foram lá, que devem ser eventualmente punidas, mas punidas dentro da lei, por baderna, por depredar patrimônio público, tudo, mas abolir escravidão abolir o Estado Democrático de Direito com um batom. Faça meu favor, ousar da inteligência das pessoas. Não é por outro motivo que o mundo, nós falávamos na última vez que eu falei, caiu a ficha, o mundo não acredita mais no Lula. E o Lula é a cara desse Supremo Tribunal Federal que o tirou. Com essas narrativas todas e as pesquisas apontando o crescimento dele, já tem muita gente da esquerda animada, entendendo que agora não tem jeito, o Lula vai ser reeleito. O que vai acontecer? Eu não tenho dúvida, daqui a pouco a gente vai começar a ver esses presidenciáveis, vamos dizer, de direita, centro-direita, ou os que não são do Lula, começar a ser perseguido, porque agora eles matam Jair Bolsonaro, né? Matam no sentido figurado. E antes da gente falar sobre a eleição, eu quero aproveitar esse gancho. Então ele seria ou será condenado, o senhor não tem nenhuma dúvida, se fala em 40, 44 anos. E o que acontece depois que conclui o julgamento? Dia 9, dia 10? Dia 12. Dia 12, conclui. Está preparado dia 12 para dar a sentença. Pode acontecer de esticar. Pode acontecer de esticar e pode acontecer também de antecipar. Porque o que vai acontecer? Nos primeiros 2 dias são as datas onde vão os advogados poder falar e o Ministério poder falar sobre cada um dar os seus... as suas versões, as suas defesas e assim por diante. Então o presidente Cristiano Zanin, o presidente da turma, ele pode eventualmente alongar o prazo. Por exemplo, o Barroso, acho que tem 14, se eu não me engano, advogados constituídos. Imagine que ele dê, regimentalmente, 1 hora para a defesa. Vamos imaginar que ele dê um pouco mais, já que você tem tanto advogado, vamos dar 1h30, 2. Então pode se alongar mais. Mas ao mesmo tempo ele pode não dar e esse cronograma fechar no dia 12. E fechando dia 12, ele já vai para a cadeia se ele for condenado, vai prisão, dá um tempo? Como que funciona, doutor? Como que funciona? Olha essa pergunta. Essa pergunta não seria nada difícil de responder se fosse em outro momento. Esse cara responderia em liberdade. Princípio da inocência. Ele vai apresentar recurso e até enquanto tiver recurso, vale-se o princípio da inocência, da não culpabilidade. Mas aí a turma condenou, então ele é culpado. É culpado. Dentro do processo legal. Isso, não é? Abre prazo para recurso, por exemplo, embargos de declaração, por exemplo. Teve algum erro lá na decisão, os advogados sempre A defesa vai continuar brigando. Vai continuar brigando. Mas o que pode acontecer e o que certamente vai acontecer? Certamente vai acontecer. Eles vão manter Bolsonaro preso, talvez não num presídio ainda, num regime fechado, mas vão mantê-lo no regime que está agora, que é quase um fechado, domiciliar com polícia na porta, revistando todas as pessoas do seu condomínio. Olha que absurdo! Todo mundo que entra no condomínio onde Bolsonaro mora é revistado. Olha o direito fundamental dessas pessoas sendo violadas por uma canetaça. As pessoas não têm nada a ver com isso. Tem nada a ver. A filha do Bolsonaro, uma jovem, tem que conviver com uma adolescente, tem que conviver com um policial
revistando bolsa dela quando ela entra, quando sai da sua casa, a esposa. É um absurdo. Gente, se as pessoas não se sensibilizarem com isso, com o que vão se sensibilizar? Não é porque é um inimigo político, pode ser teu inimigo político, mas os direitos fundamentais devem ser preservados, senão a gente abre aquela fissura que eu falei. Daqui a pouco tá pegando só uma classe, daqui a pouco tá pegando todo mundo. Foi assim que começou o nazismo. Começou lá, claro, não tô aqui fazendo menção que vamos virar. O nazismo eles acabam atribuindo ao próprio Bolsonaro, né? Exatamente. Mas pode ser o contrário. Isso. Mas o nazismo começou assim, nós precisamos de emprego, a sociedade está... E quem é o problema? É o judeu, então vamos tirar alguns direitos dos judeus. E foi assim, quando depois tirou o direito do judeu, depois passou a tirar a propriedade do judeu, depois passou a tirar a vida dos judeus. Ou seja, quando você abre uma fissura nos direitos fundamentais, você pode até bater palma num certo momento, mas daqui a pouco pode ser você, a sua família. Por isso que isso é tão... isso é uma cláusula pétrea, se chama no direito. É uma cláusula de pedra, algo que não pode ser alterado, senão você desmonta todo o sistema. E é isso que nós estamos vendo. Infelizmente é isso. Eu fico, como eu falei, Zé, fico muito, muito triste. Não por A ou por B. Meus alunos durante 14 anos, principalmente durante 10 anos, aí viram o quanto eu defendi o Supremo, a instituição Supremo, a importância do Supremo, né, em questões importantes. Por exemplo, decisões, o Supremo tem decisões fantásticas, por exemplo... Como operador do direito, o senhor está frustrado. Frustrado. A justiça não tem sido... Eu tive que pedir demissão da minha querida Univel. Pedi demissão porque eu não estava mais aguentando, porque a teoria é uma e a realidade é totalmente outra. Por isso volto à figura de Jesus Cristo, olhando para os fariseus, para aqueles homens da lei, e dizendo: vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, falam bonito, falam de justiça, mas na prática vocês não fazem. Então o senhor acha que ele vai ser condenado, mas não vai ser preso ainda, não é? E alguns falam em Papuda. Sim, já dizem que o ministro já escolheu, né, qual vai ser a cadeia, seria a Papuda e tal, né? Eu vi essa notícia, mas certamente ele vai ser condenado. Mas acredito que nesse momento, talvez, eles vão dar uma ensaboada. Por estratégia também, por doutor, estratégia. Porque se for mais duro com ele, Isso. pode ter um efeito contrário no sentido da direita. Fortalecendo a direita. Claro. Então eles vão falar assim, vamos analisar os seus recursos. Aí analisa o recurso, acabou, aí manda para cadeia. Mas enquanto isso, por esse medo que eles estão que ele fuja, eles não vão deixar ele, mesmo condenado, responder em liberdade. Vão colocar, não ele na cadeia, no regime fechado, mas vão colocar ele numa domiciliar como ele está. Eu imagino isso. Vai ser duro de assistir. Não sei se vou assistir, porque vai dar dor no estômago, vai dar vontade de vomitar, porque a gente vai ver. E só prestem atenção. E nós vamos estar transmitindo ao vivo no canal. Você pode entrar no nosso canal lá, você vai acompanhar o julgamento ao vivo, que é um julgamento que ele é aberto, né? Aberto é o Supremo Tribunal. Pessoas acompanharem, o Supremo Tribunal Federal tem a TV Justiça, TV né? Justiça, né? Vamos transmite. Conectar com a TV Justiça e você poderá acompanhar aqui no nosso canal. Agora, voltando a falar sobre política partidária, eleição, enfim, doutor, o senhor acha que esse julgamento, então, vai ser trabalhado de forma que acabe não respingando para enfraquecer de alguma forma a esquerda nesse momento? Com certeza, né? Com certeza, eu não tenho dúvida. Se eles fizeram todo esse movimento para tirar o Lula lá atrás, eles iam dar a eleição para o Lula de qualquer maneira e vão mantê-lo no poder de qualquer maneira, né?
Mas a gente espera, como bom brasileiro, né, temos a esperança que Lula tenha um pouco de sanidade e também um pouco de patriotismo e peça para sair, porque ele já não está fazendo bem para o Brasil. A gente já percebe nessas últimas falas dele que ele não está bem. Ele não está bem de sanidade, de questões para liderar o governo. Então, abra, Lula, abra, já que se diz tão democrático, abra para outros dentro do seu grupo competir com o pessoal aí da direita, da centro-direita. Mas assim, o que eu digo? Eu acho que logo após a condenação de Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está inelegível, já não é mais candidato. Isso eu não tenho dúvida. Mas a anistia, não vão tirar. Não vão tirar. A gente percebe que eles não afrouxaram o garrão, como dizia lá no Rio Grande. Eles, o Supremo. Então, o que eu vejo? Que vão virar o foco agora. Vão tirar o foco do Bolsonaro, porque agora acabamos, e vão começar a mirar nos outros candidatos. Não se assustam, não se surpreendam de que a pouco começa caçar rede social de Ratinho, de Tarcísio, de Nicolas, sabe? Começar a calar esses expoentes da direita. Eu não tenho dúvida disso. E os Estados Unidos, que é de direita, que tem essa simpatia com o Bolsonaro, o senhor acha que pode ter alguma... o próprio, falando da lei Magnitsky e falando também do Alexandre de Moraes, parece que agora a esposa dele também com uma situação um pouco mais complicada, né? A gente vê nas notícias aí. Mas o que eles podem fazer é acabar com a questão do sistema financeiro, né? Da questão de não poder ir para os Estados Unidos e assim por diante. O cartão já arrumaram um jeito lá. Já arrumaram um jeito, os bancos do Brasil. Acaba não prejudicando muito. Não vai prejudicar, eles vão ficar só uma pessoa não grata. Não pode viajar? Não pode viajar, mas a gente sabe que daqui a 3 anos vem um novo presidente dos Estados Unidos, que deve ser às vezes, né, normalmente lá há uma alternância entre direita e esquerda, né, republicano e democrata, vem um democrata. Aí já muda isso tudo. Muda isso tudo, volta ao Estado. Ou seja, o que nós precisamos é as eleições do ano que vem. Essas eleições do ano que vem serão eleições determinantes para o futuro institucional do Brasil, como uma verdadeira república democrática ou aquilo que muitas vezes é falado do Brasil, que é uma república de bananas. Além da presidência, claro, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, os senadores, por exemplo, que agora nós tivemos uma situação também que gera uma insatisfação de muita gente. Quer dizer, você alcança o número necessário de assinaturas e aí o presidente não coloca o impeachment ou o processo com o pedido do Alexandre de Moraes. Nós hoje estamos sendo liderados pelo um presidente da Câmara e do Senado, que são de 2 estados minúsculos da federação, que representam muito pouco perante a federação. E esses caras têm um poder absoluto na mão. Isso também, num país sério, que se diz democrático, deveria mudar. Se eu alcanço um quórum de maioria, não é isso? Democracia não é maioria? Alcançou maioria, ele tem que pautar. Ele não tem que ficar na sua mão. Olha o tamanho do poder. O senhor não tem dúvida que o Supremo, o membro do Supremo, o próprio Alexandre de Moraes, tem dito, olha, não pauta, senão o bicho vai pegar. Vou colocar aqui o que você deve no cartório também. Aqui tem aí embaixo, esses camaradas, eles têm dossiês de todos esses políticos. Pega um processinho que está lá embaixo, coloca aqui em cima. Acaba com a carreira da pessoa. Que não deveria acabar, porque é um frouxo, é um fraco, deveria. Mas se ele coloca, alguns devem estar se perguntando, se ele coloca ali o presidente, não é, na pauta, e realmente ele é afastado, por que esse presidente sofreria alguma sanção se ele for afastado? É corporativismo, os outros? Corporativismo. O Supremo Tribunal Federal, eu digo nesses 14 anos como professor e estudando eles são 11 ilhas que não se conversam.
É um ego, é um jogo de ego lá dentro impressionante. Eles não se conversam, não são amigos de ir na casa, alguns são inimigos de verdade. Por exemplo, Marco Aurélio dizia, era o único que tinha coragem de dizer: eu tenho um ódio do Gilmar Mendes, eu não consigo sentar na mesma mesa que o Gilmar Mendes. Ele fala isso, sempre falou isso. E a gente vê ministro brigando, ministro teve uma passagem, o ministro Luiz Roberto Barroso chamando o ministro Gilmar Mendes de tudo, né? Falando dele, que ele desmoraliza a justiça brasileira, no mesmo tom que o nosso presidente, o presidente Supremo antigo Barbosa já tinha feito, falado: aqui você não manda, aqui não tem capataz do Mato Grosso, isso está tudo filmado, não sou eu, tá lá, tá nos anais. Gilmar Mendes falando pro ministro Luiz Roberto Barroso: ei, Luiz Roberto Barroso, tá na hora de você fechar seu escritório lá no Rio de Janeiro. Então, eles se odeiam, só que quando é para se protegerem, eles se fecham como um tatu-bola ali, sabe? Unido com espinhos, e atiram para todos os lados. Claro, salvo algumas raras exceções, como André Mendonça, que a gente tem visto, o próprio ministro Luiz Fux, que tem sido uma voz divergente, né? Mas tirando eles, é triste, não sabemos o que esperar do Brasil com esse superpoder que é o poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar esse julgamento então, doutor, e vamos ver no que vai dar, e estaremos debatendo aqui também no nosso espaço. Muito obrigado pela entrevista, e você que nos acompanha, não esqueça, de inscrever-se no canal, compartilhar. Você gostaria que esse conteúdo chegasse até um amigo? Compartilhe. Deixe o seu like. E deixe o seu like também, Tem lá o sininho, dá um toquezinho lá no sininho. Esse é um espaço bastante democrático, e doutor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, senhor. Até o próximo episódio.